Edmil Pinheiro comenta sua vontade, até mesmo a criação de um novo estatuto no Goiás para a transformação em um modelo de gestão empresarial, como é feito no Atlético Paranaense e, consequentemente, no futuro não tão distante, a chegada de um capital externo, a transformação do Goiás em um clube empresa. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes para vocês, tanto dessa declaração do Edmil, algumas estimativas de quanto o Goiás poderia arrecadar também, por exemplo, com a transformação em SAF, o modelo inicial, como é no caso feito atualmente pelo Atlético Paranaense. Será que eles têm um presidente? O que o Petraglia exatamente faz dentro do Furacão? E esse modelo de gestão que eu acho que é um exemplo para todos os clubes, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial, em relação aos clubes médios do futebol do seu país, que com organização, uma boa gestão e principalmente um investimento externo, que o Atlético ainda não conseguiu, mas certamente quando fizer aqui no Brasil vai ser um grande destaque, pode ser um exemplo principalmente para o Goiás, que é um clube muito semelhante, né, por exemplo, de estrutura, de filosofia, de torcida, de cidade, do que em relação ao Furacão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que gravamos pelo menos 2 vídeos novos diários aqui no canal. Tinha um tempo que eu não falava sobre SAF, sobre os name rights da Serrinha também. Vou deixar as últimas atualizações que eu trouxe aqui no canal para vocês na tela final. Fechado? Quem apoia bastante o nosso projeto é a Zapay, para você consultar a placa do seu carro ou da sua moto e verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento e tudo mais. Você encontra gratuitamente no aplicativo da Zapay ou também no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tendo uma dívida em aberto, é só utilizar o nosso cupom GOIAS25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade. Vou deixar mais detalhes da Zapay, tanto o link do aplicativo para você baixar no seu smartphone, quanto também do Instagram aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse assunto que deixa todo o torcedor com uma esperança, até mesmo às vezes com uma dúvida, é extremamente natural, tá quase que aquela empolgação de um começo de temporada com boas contratações, que é a SAF, um clube empresa, a modernização da gestão do futebol e consequentemente isso, com mais organização, com mais receita, com mais grana sobrando, investimento maior na equipe e obviamente melhores resultados nas competições que o Goiás disputar. Algo que ficou basicamente no passado, né? Hoje o Goiás é meio que parado no tempo, ainda consegue alguns lampejos de boas campanhas em uma Copa do Brasil, já faz quase 10 anos, no Campeonato Brasileiro, mas o torcedor que acostumou com aquele Goiás, né, dos anos 80, 90, até o início ali de 2009, hoje, com toda certeza, está muito insatisfeito, né? E para o Goiás tentar retomar, não os seus anos de glórias, mas por que não? Sonhar com algo a mais, ou pelo menos uma constância de 20, 30 anos, sendo um dos protagonistas no futebol brasileiro, precisa ter uma modernização no seu futebol e principalmente uma diversificação de receitas, né? O Goiás hoje ele depende basicamente de quase 80% da sua receita, assim como o Atlético Goianiense, um Avaí da vida, até mesmo o América, o Coritiba, com a divisão que ele vai estar. Se estiver na Série A, tem uma receita de primeira divisão. Se estiver na Série B, a receita de televisão acaba baixando bastante, né? Você não tem aquela constância de bilheteria, de sócio-torcedor. De bilheteria até vai, mas de sócio-torcedores, patrocinadores, ou até mesmo uma modernização, né, na forma de arrecadação de dinheiro. É tudo isso que o Goiás precisa pensar bastante. O Edmil Pinheiro, em entrevista ao pessoal da rádio Band News de Goiânia, valeu demais a galera, ele comentou sobre algumas mudanças no Estatuto do Goiás, já para essa temporada de 2023 e tentando, digamos, arrumar algo diferente para a sequência das próximas temporadas, já que o Paulo Rogério Pinheiro vai deixar o Verdão, né, ao final do seu mandato agora em 2023, e aí o Goiás precisaria buscar um novo presidente. Até o momento não tem nenhum tipo de nome a respeito disso, né, e olha que a gente está aí há 5 meses, basicamente, menos do que isso, né, a eleição já acontece no mês de dezembro, já estamos encaminhando para o final do mês de agosto, e o Goiás não tem nenhum tipo de nome. Existe uma grande preocupação do Edmil Pinheiro também em relação ao próximo presidente do Goiás, um aventureiro ou algo nesse sentido, e eu não tenho essa preocupação porque todo mundo que está lá basicamente tem ou deveria ter o aval da família Pinheiro, que é quem comanda hoje o Goiás. Mas a gente já viu alguns cenários preocupantes, né, e desastrosos, como por exemplo a gestão do Marcelo de Almeida nas temporadas ali de 2017, né, ele pega ali em 2017 até o final de 2020. Então tem sim essa preocupação no Goiás. Segundo o Edmil, ele está organizando um novo estatuto para o Goiás. O Paulo Rogério Pinheiro já vinha comentando sobre isso desde quando assumiu, né? Lá na Série B de 2021 já comentava bastante sobre isso, para o Goiás modernizar, poder conversar
com, por exemplo, investidores. E hoje a ideia do Edmil Pinheiro é basicamente fazer o Goiás com um modelo empresarial da sua administração, com a figura de um CEO, igual é o Atlético Paranaense, e tirar o poder só na figura do presidente, como é no caso atualmente no Goiás. Também acho isso muito errado, né? O presidente no Brasil de futebol, ele tem esse costume de contratar jogador, negociar direito de transmissão, patrocinador, preço de ingresso. Eu acho que, primeiramente, ninguém tem um conhecimento tão vasto de todas essas áreas. Se tiver, com toda certeza, se ele for dedicado a uma ou duas específicas, vai render muito mais. E terceiro, obviamente, você precisa ter pessoas ligadas a cada uma das questões para fazer algo bem feito. E o exemplo do Atlético Paranaense é perfeito em relação a isso. O Atlético, ele tem sim um presidente atualmente, tem também a figura de um CEO, que é no caso o Alexandre Matos, aquele ex-Cruzeiro, Palmeiras e América Mineiro. Além disso, o Atlético também tem o Mário Celso. Eu acabei pegando o nome dele errado aqui, o primeiro. Mas enfim, o Petraglia, né, com a grande figura do Atlético Paranaense há pelo menos 30 anos, né, foi o principal responsável por isso. O Petraglia é como se fosse o Edmil atual, né, mas o Ailê Pinheiro, antigamente pelo lado do Goiás, ele não tem uma função específica, mas é o cara que está sempre ali dando seus pitacos também. Porém, a organização, tanto nessa parte de contratações, fica a visão geral sobre o CEO, né, esse mandato dele, essa decisão dele do Alexandre Matos. Tem um outro presidente para as questões mais internas, burocráticas, sócios, conselheiros, enfim, do clube, e um outro pessoal, todo o departamento separado de contratação de jogadores, de marketing para o clube, de redes sociais, enfim, essa separação que o Goiás já começou a ter, bem interessante, de 2021 para cá, né, sob o comando do Paulo Rogério Pinheiro. Agora, segundo o Edmil, tem essa aprovação do novo estatuto do Goiás, né? E aí sim conseguiram dar um passo maior em relação à organização profissional. Ainda não sendo uma SAF, mas o Goiás pode abrir muito bem o seu caminho para essa organização, um time mais sério, mais que consiga arrecadar muito mais, tendo também maiores receitas e também uma visão geral, uma confiança de um investidor que possa vir chegar no Goiás nos próximos anos. O Paulo Rogério Pinheiro também vem comentando sobre esse assunto de preparar o Goiás para se tornar uma SAF há pelo menos 2 temporadas. Ainda seguindo o assunto da SAF, né, o Edmil Pinheiro comentou que essas decisões de transformação em clube preso, o Paulo Rogério já havia dado algumas entrevistas nesse mesmo tom de equipes mais endividadas dentro do cenário brasileiro, como por exemplo o Vasco, o Botafogo e também o Cruzeiro, né, o Atlético Mineiro já se preparando. Tem também o Bahia, que tinha uma dívida relativamente alta, né, para um clube de médio porte no futebol nacional, um clube grande regional, né, então acabou se transformando também em um clube empresa, mas em um outro tipo de negociação, acho que muito vantajoso também com o Grupo City. O Edmil comentou o seguinte, que primeiramente o Goiás quer dar esse passo, assim como vem fazendo o Atlético Paranaense, de organização, modernização do seu estatuto, funções definidas para cada um dos seus setores, uma figura de um CEO, não deu certo, é basicamente você trocar, e sem ter um presidente. O Edmil comentou sobre isso também, a saída da família Pinheiro, ele disse que a torcida acaba cobrando bastante, outros conselheiros também, né, a saída da família Pinheiro no Goiás, ele disse que com esse pequeno passo de uma maior organização, profissionalização e um modelo de gestão empresarial, o Goiás já deixaria de ter a família Pinheiro sob o seu comando e até mesmo uma figura de um presidente não teria isso mais no maior do Centro-Oeste. Diz que o Goiás ele encaminha para deixar tudo isso pronto e posteriormente chegar um investidor e aí sim dando esse salto a mais. Ele até comentou sobre esse assunto, né? Que o Goiás com o atual modelo, independente se for gestão, enfim, daquilo de outro, para você dar um passo além disso, de buscar conquistas maiores, elencos mais caros, aí sim você precisa de um investidor externo. Mas, segundo o Edmil Pinheiro, ele pretende preparar bem a noiva, né, como ele chamaria assim em Goiás, para um casamento com um cara muito rico, no caso, sendo um investidor externo, né? Eu achei interessante essa colocação dele e é bem verdade, já que você organizando a casa pode ser muito mais atrativo, né, para o investidor vindo de fora. Então, o Goiás se preparando inicialmente a isso, eu acho que é o ideal também, assim como está fazendo o Atlético Paranaense e com toda certeza o Atlético ele não tem essa pressa de vender o mais rápido possível, buscar uma SAF. Se chegar, vai ser ótimo. Se for nesse ano, no ano que vem, que o Atlético faz o seu centenário, né, em Curitiba, mas não vai ser valores tão baixos, né, como aconteceu com as SAFs aqui já no futebol brasileiro, principalmente em relação ao Cruzeiro, né, vendido por 400 milhões, mais o pagamento de dívidas, mas enfim, é muito difícil você pensar que o Cruzeiro vale menos do que 1 bilhão de reais, 1 bilhão, 2 bilhões de reais, né, você coloca isso para toda a eternidade, é uma quantia muito baixa. Acredito que o Atlético Paranaense, na hora que ele for vendido, aí sim, os clubes do Brasil vão ter percebido a besteira que fizeram,
ou até mesmo o acerto, porque na questão desses outros clubes mais endividados, não tinha muito para onde correr. Mas aí sim os valores para os outros gigantes, né, do futebol nacional podem ficar muito mais claros em relação ao Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo, apesar que eu acho que isso, para acontecer isso no Brasil, é basicamente quase que impossível. Mas pelo lado do Goiás, será sim muito necessário para dar esse passo maior. Então acho que basicamente isso, né, que o Edmilson acabou comentando. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum ponto. Ele falou, né, que se não tiver essa aprovação dos conselheiros, a apresentação desse novo estatuto, esse projeto de estatuto do Goiás para ser aprovado no final do ano, em dezembro, se isso não acontecer, aí sim irá ocorrer as eleições normal. E aí sim uma definição de um novo presidente para a temporada de 2024. O Edmilson garantiu que apresentou esse projeto a um grupo de conselheiros e que eles gostaram muito da ideia. Então vai saber, né, aqui o Goiás consiga também esse novo estatuto, uma modernização e a sequência de organização, né? Algo que assim a gente pode reclamar de como pensa a diretoria do Goiás, de como conduz algumas coisas, algumas falas em relação à torcida. Poderia pensar mais grande, poderia investir mais grande, acho que ficou ruim, né? Enfim, poderia sonhar mais alto, até mesmo investimento em jogadores, porém nessa parte financeira, de organização, de quitação de dívidas, os caras entendem bastante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, e eu já venho comentando isso aqui no Goiás News, eu acho que desde 2021, né, eu já falo sobre isso, 2020 ele também no finalzinho do ano, não acredito que vai chegar do dia para a noite um bilionário aí, sei lá, qualquer país, Estados Unidos, Emirados Árabes, até mesmo do Brasil, investir no Goiás e transformar em um novo River Plate. Não é assim que funciona. Porém, uma organização, assim como fez, por exemplo, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o próprio Bahia, né, que já tem esse modelo de gestão, se eu não estiver enganado, desde 2018. O Goiás agora é muito melhor do que se você colocar 5, 6, 10 anos para trás, até mesmo o Atlético Goianiense, que tem ali a figura do Adson Batista, mas, no geral, é um time que assim, é muito mais organizado do que se você pegar outros clubes grandes regionais, né, que vem passando por essa turbulência política e se afundando cada dia mais. Você pode colocar aí o Santa Cruz nessa lista, o Paraná, a Portuguesa, até mesmo os outros grandes de Belém, né? O Remo, o Paysandu, enfim, que não vem conseguindo. O próprio Vitória, né? O presidente do Vitória também havia comentado sobre isso, que não queria vender o Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro por conta da desvalorização da marca. É muito mais fácil você pegar, né? Não mais fácil, né? Mas muito mais vantajoso, envolve mais grana, saindo da Série C, chegando em uma Série A de Campeonato Brasileiro, e aí sim, você conseguindo, com a marca valorizada, conseguir ter valores maiores, né? Enfim, o Goiás já vem para o seu segundo ano de Série A do Campeonato Brasileiro, tomara que no ano que vem seja o terceiro. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos semanalmente, diariamente, aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, e o apoiador do canal, a Zapay, os links na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!